Oi, gente, bem-vindo à nossa última aula do nosso mini curso de AutoCAD. Foi um curso bem interessante, né, de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando, vou pedir, se vocês gostaram, já se inscrevam no canal e já deixem o like aí para ajudar a gente a desenvolver mais material para vocês. A Arc Online Cursos, ela está preparando um material gratuito, né, uma biblioteca gratuita aí bem legal para vocês, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Nessa última aula a gente vai ver um pouco de configurações de plotagem, né, como eu havia prometido, configurações de impressão, tá? De forma bem resumida, né, para ela não ficar muito extensa, né? Quem tiver interesse em aprender melhor o AutoCAD avançado, a parte 3D do AutoCAD, é só ir no site da Arc Online Cursos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para estar adquirindo, né, o curso de AutoCAD, que é bem legal, né, um curso mais avançado, né? E já para quem realmente quer aprender AutoCAD 3D, né? Tem outros programas também para quem gosta de trabalhar com renderização, SketchUp, né? Então, assim, quem tiver interesse é só entrar lá no site da Arc Online que vocês vão ver os cursos, né, na área de arquitetura, que são bem interessantes. Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai ver a parte de configuração, né, para impressão, né, de fato, do arquivo. Lembrando, né, que a gente pegou uma referência da internet e desenvolveu a planta baixa, colocou as áreas, né, fez nosso quadro de esquadrias, né, e fez a nossa planta de layout. E agora a gente tem que pegar isso tudo e imprimir para ir para a nossa reunião aí com o nosso cliente, tá? Então, tem duas formas de imprimir, tá? Vocês podem estar imprimindo aqui direto do Model, que eu não recomendo, porque quando você vai colocar um arquivo em escala, você acaba tendo que dar um scale, né, que a gente chama um fator de escala, aqui no Model, né? E isso vai alterar as medidas reais do seu desenho, tá? O que eu não recomendo, principalmente planta que vai para obra, né? Porque às vezes, por mais que tenha medida na planta, pode passar desapercebido alguma medida e a pessoa que estiver executando precisar conferir a medida na obra com escalímetro e vai ver que a medida não bate. Por quê? Porque o arquivo está escalonado aqui no Model, tá? Então, assim, eu não recomendo vocês trabalharem com fator de escala dentro do Model para poder imprimir, tá? Para isso existe o layout, é o que eu recomendo, é o que eu uso e eu sempre recomendo para os meus alunos usar o layout, tá? No layout, você já tem aqui uma configuração para impressão, tá? O de vocês não vai ter essas folhas que eu já deixei aqui para vocês. Já vou deixar o arquivo com link, né, no vídeo para vocês baixarem aí pelo Mega, tá? Aqui já tá todas as pranchas, formato ABNT, tá? No tamanho A0, tamanho A1, A2, A3 e o A4 em pé, tá? E aqui a gente vai trabalhar com o A4 deitado, tá? Que na nossa planta, o formato da nossa planta é a nossa melhor opção, né? De representação seria no A4 nessa posição. Então aqui vocês já vão ter o carimbo, onde vocês podem colocar o nome do proprietário, responsável técnico, alguns dados da obra, o tipo de obra, tá? O endereço, data, a escala que você está desenhando, quem está desenhando, as áreas, tá? O conteúdo, se é planta baixa, se é corte, se é fachada, se é perspectiva e o número da prancha, tá? E já está no formato já para você poder estar fazendo a impressão, tá? Então agora eu vou explicar como colocar essa planta que está aqui no Model em escala aqui no Layout. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa prancha aqui, tá? Que é um outro tipo de prancha que está em A4, tá? Formato mais compacto, mais reduzido, né? Porque a escala que a gente está trabalhando, por ser um projeto pequeno, a gente consegue atender com papel A4, tá? Se fosse uma planta maior, provavelmente não caberia no A4 e a gente passaria para um A3, um A2, certo? Algum outro formato de prancha para poder caber o projeto, né, de fato. Então a gente vai trabalhar com A4, tá? Também esse arquivo vai estar todo disponível para vocês, se vocês quiserem trabalhar com essa plantinha aqui, tá? Para começar, para treinar, eu acho ideal, tá? Então aqui essa planta é uma planta, essa prancha é uma prancha que eu costumo usar, onde aqui você pode colocar o nome do cliente, mas aqui é opcional, tá? Você pode colocar aqui embaixo também.
Aqui você pode colocar a sua logomarca, tá? O seu nome é o nome do seu sócio, né? Que trabalha com você. O número da revisão do projeto é importante quando você vai levar para a obra, você colocar o número da revisão, tá? E sempre deixar obsoleta a revisão anterior, tá? Para não ter confusão, né? Não ter erros na obra. O endereço da obra e a data de entrega e qual o tipo de prancha que você está entregando. Nesse caso, não seria locação de split, seria planta baixa. Então, aqui você alterar o texto, colocar planta baixa e planta baixa, a escala que está sendo apresentada, a escala que está sendo apresentado e o número da prancha, tá? Aqui a gente coloca o nome, né, da planta que está sendo apresentada, a escala e o número dela, a ordem que ela aparece aqui na prancha, tá? Eu posso ter mais de um desenho numa mesma prancha, eu tenho que numerar esses desenhos de alguma forma, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar essa viewport para fazer junto com vocês, certo? Então, o arquivo de vocês vai estar exatamente assim. Essa janelinha branca é o padrão do AutoCAD. A viewport, ela deixa essa folha aqui, essa área branca aqui, que seria uma folha, né? Tudo que você desenhou no model aparece aqui, tá? Porque existe uma viewport aqui. Se eu apagar, ela vai desaparecer, tá? Então, vamos supor que o arquivo de vocês esteja assim, sem nenhuma viewport, você não consegue visualizar o que está aqui no model. Como é que a gente faz? Primeiramente, a gente vai ter que chamar uma aba chamada Viewport, que ela está aqui em cima já. Eu vou até fechar ela, vou tirar ela daqui, vou fechar e vou chamar ela novamente. Para chamar ela é só clicar com o botão direito do mouse nessa área cinza aqui da interface do AutoCAD. A gente clica aqui em AutoCAD e aqui tá todas as barras de ferramenta do AutoCAD. E a gente vai procurar aqui Viewports, tá lá no finalzinho. Viewports, certo? Então, tá aqui a nossa aba. A gente vai arrastar ela para cá, só por questão de organização, certo? Então, a nossa aba tá aqui. E aqui tem as ferramentas da viewport. A gente vai utilizar essa viewport aqui, que é a viewport quadrada, tá? Essa viewport aqui é a viewport, é a poligonal da viewport. É quando você tem uma planta que ela não é quadrada, tá? Nem retangular. Ela é uma planta em L, tá? Raramente acontece de você usar, mas pode acontecer, tá? A gente usa mais essa daqui, que acaba atendendo todo tipo de planta que você tiver. Então, a gente vai clicar nela, certo? E vai clicar aqui dentro do nosso espaço, da nossa folha. Vai clicar aqui, tá? E vai abrir uma área. Quando você abrir, você já vai conseguir visualizar tudo que está no model. Tudo que existe no model, ele vai aparecer dentro dessa viewport, tá bom? Então, você vai dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Muito cuidado nessa hora, 2 cliques. E com a barrinha de rolagem do mouse, a bolinha do meio do mouse, você vai, com o pan, né, ajustando o seu desenho, tá? Dando zoom e arrastando para ajustar, para deixar mais no meio possível. A primeira planta que a gente vai pegar vai ser essa planta aqui, que é a planta onde está cotada, tá? A planta de arquitetura, de fato, seria essa planta aqui. Então, a gente vai posicionar ela mais ou menos assim, tá? Que dê pra gente visualizar. Agora, vai clicar fora, 2 cliques com o botão esquerdo. Vai clicar na viewport. E quando você clicar na viewport, você vai ver aqui o fator de escala. O fator de escala que está aparecendo aqui é 16.9, porque a gente foi dando um zoom com o mouse aleatoriamente, tá? Eu vou dar um ESC e vou clicar novamente dentro com o botão esquerdo do mouse, vou dar 2 cliques e vocês vão ver que quando eu vou aproximando minha planta, esse fator de escala agora ele vai mudar, tá? Ele vai aumentar, porque eu aumentei o zoom, certo? Só para vocês verem, vou clicar fora, vou clicar na minha viewport e agora o fator de escala já aumentou, tá vendo? Então, assim, aqui é o fator de escala, tá? Ok, eu sei que a planta tem que estar em escala, mas como é que eu sei quanto vai ser meu fator de escala? Então, a escala que você vai trabalhar vai depender muito do tipo de prancha que você quer apresentar, tá? Na arquitetura, a gente usa a escala de 1:50, 1:75, 1:100 para plantas baixas, tá?
A escala de 1 para 25, 1 para 20, 1 para 10 são para detalhes, né? Os detalhes ampliados são aqueles detalhes que eles precisam ser ampliados porque são mais minuciosos e o pessoal que está na obra precisa entender a dimensão desses detalhes. Então aqui a gente vai trabalhar com escalas mais comuns, que são a escala de 1 para 50, 1 para 100, 1 para 75, tá? Então essa ponta aqui, ela fica ideal na escala de 1 para 50. Lembrando que quando você opta usar uma escala, quando você decidiu que vai usar a escala, por exemplo, de 1 para 50, você já tem que pensar no tamanho dos seus textos e o tamanho do texto das cotas, tá? Eu vou voltar aqui no Model só para vocês verem que o arquivo que eu disponibilizei para vocês, quando você clica na escala, ela já aparece aqui que é a escala 50. É uma escala que eu já configurei, tá? Para ser uma escala de 1 para 50, ou seja, esse texto ele já vai ser visível na escala de 1 para 50. Ele não vai ser um texto pequeno e nem muito grande, tá? É o texto ideal para essa escala, tá? Tanto que se eu mudar aqui para a escala de 1 para 25, vocês notaram que ele diminuiu, né? Então, esse arquivo que eu passei para vocês já está todo configurado com as cotas e os textos para a escala de 1 para 50, tá bom? No curso avançado de AutoCAD, vocês vão conseguir configurar essas cotas do zero, né? Como eu expliquei rapidamente na aula anterior, eu acredito. Você vem aqui na dimensão, né? Do estilo de dimensão, estilo de cota, clica. E você aqui vê todas as cotas que o arquivo tem, tá vendo? Todas as cotas estão aqui. Então, você clica nessa daqui, que seria a ESC 50, que é a que a gente está trabalhando. Vai aqui em Modify e aqui você vai ver todas as informações dessa cota, como linha, símbolo, textos, tá? Todas as informações estão aqui. E o texto que a gente trabalha para a escala de 1 para 50, a gente está usando ponto 10, tá? Que é um texto que é visível na escala de 1 para 50. Ele nem fica tão grande nem tão pequeno, ele é ideal, tá? Para essa escala. Eu só abri aqui para vocês verem como é que funciona. Vou fechar. Vamos voltar lá para o layout. Então, aqui está a nossa viewport. Então, como é que a gente vai saber qual é a nossa escala? A gente não vai digitar aqui 50, a gente não vai digitar aqui o nosso tamanho da escala, né? A escala que a gente vai usar. A gente vai fazer uma pequena conta, que é uma conta padrão para qualquer tipo de escala, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar na viewport, a gente vai clicar na viewport, vai fazer uma pequena conta. O AutoCAD ele tem uma calculadora, né? Então, é só você digitar CAL, Enter, e aqui vai estar a expressão, né? Ele pede para você digitar a conta e você vai fazer sempre essa conta. É sempre a mesma conta. 1000 dividido pela escala que você quer. A escala que a gente está querendo trabalhar é 1 para 50, então vai ser 1000 dividido para 50. Se fosse a escala de 1 para 75, seria 1000 dividido para 75, tá? E assim por diante. Então, 1000 dividido por 50. Enter. E aqui você vai ver que a gente chegou no valor de 20. 20 é o nosso fator de escala. Então, você vai clicar na sua viewport e vai digitar aqui 20. Vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e vai digitar 20. Automaticamente ele já dimensionou a sua planta para a escala de 1 para 50, tá? Que é o fator de escala 20, certo? Então, aqui eu vou só diminuir o quadrado, né? Para ficar ideal aqui. Outra coisa importante da viewport, essa janela preta em torno da planta, que é a viewport, ela não pode aparecer na impressão, tá? Quando eu imprimo, ela tem que ficar invisível. Então, como é que eu configuro isso? Aqui nesse arquivo, eu acredito que já tem um layer chamado de View, tá? Eu vou colocar essa janela nesse layer. Se por acaso vocês não tiverem esse layer, é bem simples. Eu vou abrir aqui a janela do layer, LA Enter, certo? Vou procurar esse layer aqui. Esse layer está como View. Se vocês não tiverem, é só criar um novo layer, tá? Eu já expliquei, acho que nas primeiras aulas, né? Essa janela de layer. Você cria um novo layer aqui, dá um nome a ele. Quando você der um nome a ele, você não precisa configurar nada aqui. Só vir aqui no final e marcar, ativar essa opção da impressora. Que essa opção é para não plotar. Ou seja, esse layer, ele aparece aqui, mas quando ele é impresso no papel, ele não fica visível, tá?
Isso é muito importante. Essa viewport ela não pode aparecer. Então, a gente se certifica que essa viewport já está no layer view, né? A gente deixa ela num tamanho que dê, né? Para visualizar bem a nossa planta. Esse tamanho está ideal. Certo? Vou voltar aqui no model só para ver a questão das cotas, que faltou as cotas gerais, tá? Isso é muito importante, ter as cotas gerais do projeto. Então, só estou colocando as cotas gerais, que não tinha, que a gente acabou não colocando antes, tá? Então, esse projeto tem 5x5, coloquei as cotas gerais, agora a gente pode voltar para cá. Agora eu vou ter que abrir um pouco mais a viewport, tá? Para aparecer essa cota que eu acabei de colocar. Então, tá aqui, com as cotas, certo? Tá aqui a nossa planta baixa. O que é que a gente tem que apresentar junto com a planta baixa? O quadro de esquadrias. Por quê? A pessoa que for pegar essa planta para fazer a leitura, ela vai ver que existe uma legenda, então eu preciso indicar para ela o que significa essa legenda, certo? Então, eu vou abrir uma nova viewport. Lembrando que aqui no quadradinho eu abro a nova viewport, certo? Dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e vou aproximando até eu ver o meu quadro, certo? Centralizo ele, não me preocupo agora com a escala, porque a escala eu vou colocar o fator de escala. Então, se a escala que eu estou apresentando é 1:50, o quadro de esquadrias tem que estar na escala de 1:50 também, tá? Porque esse texto já está dimensionado para esse fator de escala. Então, aqui está 16, eu vou colocar 20, que seria o nosso fator de escala. Porém, o quadro de esquadrias ele foi feito um pouco maior. Se vocês notarem aqui, o tamanho da letra que eu tenho aqui é maior do que a letra do que eu tenho na minha planta, tá? Então, a letra não está no mesmo tamanho, o que significa que eu posso diminuir aqui o fator de escala, tá? Eu vou deixar 18. Certo? Então, o quadro de esquadria, ele já vai estar no tamanho bom para ficar visível, tá? A gente tem que se preocupar mais com o fator de escala da planta, porque a planta é o que vai ser medida na obra, né? O quadro de esquadria não, o quadro de esquadria ele só tem que estar visível a informação, né? A informação que contém nele que tem que estar visível. Então, estou aqui com o meu quadro de esquadrias e com a minha planta baixa. Eu vou centralizar mais o quadro. Então, tá aqui, tá pronta a nossa primeira prancha. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Dar um nome a ela, né? Eu vou chamar de planta baixa. Maiúsculo, tá? Aqui eu clico na linha e diminuo ela. Essa linha de chamada ela tem que ficar no tamanho do texto. Embaixo eu tenho o meu fator de escala e o número da minha prancha, que seria o número 1. O mesmo texto que eu tenho aqui, eu posso clicar 2 vezes com o botão esquerdo, Ctrl C, Ctrl V aqui, certo? O mesmo texto que aparece aqui tem que aparecer aqui, tá? Aqui eu não preciso ter um texto para indicar o quadro de esquadrias, porque aqui ele já aparece indicado, tá? A prancha P1, aqui a gente pode botar o nome do arquiteto e a logomarca dele, tá? Então, aqui estaria a nossa primeira prancha. A partir dessa prancha, que já está configurada, eu posso selecionar ela, CO Enter para fazer uma cópia, especificar um ponto base. O orto está desligado, eu ligo para manter ele reto, clico aqui, e aqui eu acabei de fazer uma cópia da minha prancha, tá? E aqui é a parte mais interessante, é que eu posso... A partir daqui eu posso pegar a outra planta que está lá no model, sem desalinhar com a primeira. Como é que eu faço isso? Eu dou 2 cliques com o botão esquerdo, P-A-N, PAN, certo? Enter. Vai aparecer essa mãozinha, tá? Agora eu tenho que pressionar o Shift e com o botão esquerdo do mouse eu vou andando com a planta até encontrar outra planta. Agora, ideal que a gente já tenha feito isso no model, tá? Ideal que as plantas... Eu vou voltar aqui no model só para vocês verem. Eu vou voltar aqui no model. É ideal que as plantas elas estejam alinhadas. Elas estejam uma do lado da outra no mesmo alinhamento, tá? Isso é muito importante.
Isso é questão de organização, tá, gente? É só arrumação de planta. E arquiteto é bem criterioso com isso. Eu vou copiar essa ponta de layout para manter esse alinhamento, tá? Clico aqui. Eu fiz apenas uma linha como referência. Não se preocupem que isso sempre acontece no AutoCAD. A gente acabou de fazer uma cópia e parece que todos os móveis sumiram, mas eles não sumiram. Como esse arquivo ele tem várias achuras, né, sobrepostas, o AutoCAD acaba trocando a ordem das achuras, mas isso é super normal. É só você dar um regen, né? R-A-E. Pedir para regenerar o desenho, tá? R-E-A, certo? Pedir para regenerar o desenho. Quando você pedir para regenerar o desenho, ele vai ajustar o desenho da forma que ele estava anteriormente, tá? Acontece muito isso. Essa foto aqui eu vou deixar aqui do lado, mas é só de referência mesmo, né? Para vocês aí terem a referência da planta que a gente pegou na internet. Mas a princípio a gente só vai usar essas 3 pranchas. Na verdade eu só vou usar 2, porque essa planta de layout é igual a essa, só que essa tá bem mais interessante, né? Tá bem mais interessante para apresentar para um cliente. Então essa planta aqui a gente não vai utilizar, tá? A gente só usou como referência para chegar a essa planta aqui. Então a gente só vai usar, imprimir essas 2, tá? Então voltando lá para o nosso layout. Agora eu dou 2 cliques de novo aqui com o botão esquerdo do mouse. PAN, P-A-N, Enter, Shift e vou andando com o meu desenho com o botão esquerdo do mouse, tá? Até chegar na planta que eu quero apresentar, que seria essa planta de layout. A planta de layout, para apresentação para o cliente, não precisa ter cota, tá? Não precisa ter cota. O que é que precisa ter cota aqui? Quando você for apresentar para o seu cliente essa planta, ele precisa saber, na hora da compra, que modelo de sofá é esse, qual o modelo do tapete. Então, isso você tem que apresentar um memorial descritivo para o cliente, tá? Imóveis, como guarda-roupa, armários de cozinha, a gente tem que apresentar uma outra planta, que seria uma planta para o marceneiro, tá? Com as elevações dos móveis, né? A gente tem que apresentar para a empresa de granito e mármore, que tipo de granito ou mármore seria esse, tá? Se vai ter, de quanto seria o respaldo, a testeira dessa bancada. Então, essas informações elas vão em outra planta, que é para a empresa de granito e mármore, tá? Essa mesa aqui, o tampo da mesa vai ser em granito também? Não vai ser? Vai ser uma mesa que o seu cliente ele já vai comprar pronta. Se ele vai comprar pronta, onde é que vende essa mesa? Qual a referência dela? Qual a medida dela, tá? O fogão, qual é a marca do fogão? Qual a dimensão dele? Isso tudo tem que constar no memorial descritivo. A mesma coisa a geladeira, a cama também. A cama a gente tem que apresentar para o cliente onde é que ele vai encontrar essa cama, qual a dimensão dela, preços, tá? A mesma coisa, criado mudo, todos esses móveis, esses outros móveis, a gente apresenta o memorial descritivo para o cliente com valores, tá? Esse móvel aqui da sala é um rack. Esse rack ele vai comprar pronto ou ele vai mandar fazer com marceneiro? Esse painel provavelmente vai ser feito com marceneiro. Então, como vai ser esse painel? Eu tenho que apresentar uma vista para o cliente, uma perspectiva para ele poder entender como é esse painel, tá? Banheiro. Banheiro a gente apresenta uma planta específica só para banheiro, onde nessa planta consta todos os eixos de água fria, de esgoto, tá? Paginação de piso do banheiro, div box, né? A mesma coisa, qual o tipo de chuveiro, valores, bacia, qual é a marca da bacia, o lavatório, tá? Tudo isso a gente vai em outras plantas, né? A arquitetura, existe uma série de detalhes que tem que ser apresentado, tanto para o cliente entender o que vai ter no apartamento dele, na casa dele, para as pessoas que vão executar tudo isso também entenderem, certo? Aqui teria que ter um projeto de forro, um projeto de elétrica, ou uma série de plantas que precisam ser apresentadas para esse projeto sair de acordo com esse desenho, tá? Mas isso aí é muito assunto, né? Um assunto muito extenso, que a gente pode até ver umas outras coisas ao decorrer, tá? Se vocês gostaram do nosso curso, gostaram do vídeo, vocês deixam aqui na descrição do vídeo, que a gente pode até fazer uma planta de elétrica, fazer um 3D, mostrar outras coisas para vocês dentro desse projeto, tá?
Então, voltando para o nosso layout, aqui a gente tem as nossas duas pranchas que a gente acabou de criar. Eu vou apagar o quadro de esquadria porque ele não aparece nessa prancha. A gente pode fazer o seguinte: tentar encaixar as duas pranchas, as duas plantas na mesma prancha, tá? Para não ficar com tanto espaço vago, a gente pode tentar fazer isso. Eu diminuo ao máximo aqui a viewport, ela já está na escala certa. Eu coloco aqui, ó. Subo mais. Porque a gente economiza espaço, tá? A gente não vai ficar com a planta solta, né? Numa prancha só, né? Podendo colocar as informações em outra prancha. É até melhor. Aqui essa indicação, eu vou subir mais ela, tá? Aqui eu vou ter que subir para colocar a indicação nessa também, porque ficou sem indicação. Então eu vou descer um pouco o quadro de esquadria. Copiar esse texto, Ctrl Enter. Faço uma cópia, coloco aqui e coloco layout. Certo? Posso botar planta baixa, layout. Certo? E aqui eu coloco planta baixa e layout. As duas estão na mesma escala, 1:50. Se a gente tiver mais de um tipo de escala na mesma prancha, você pode colocar aqui escalas, 2 pontos indicada, tá? Para você não colocar aqui 1:25, 1:50, tá? Às vezes você tem uma prancha 1:0 que tem várias plantas dentro em várias escalas diferentes. Então, a gente coloca aqui escalas indicadas, tá? É mais interessante, não fica tanta informação aqui, tá? Aqui a data de entrega. Vocês podem editar, vamos colocar aqui a data de hoje, 25/1. Número da revisão, né? Seria a revisão 00, a primeira revisão. O endereço seria o endereço da obra, né? E aqui vocês colocam o nome de vocês e a logomarca, caso vocês tenham. Lembrando que essa prancha aqui, ela pode ser facilmente editada, tá? Vocês escolhem. Então aqui tá... A gente tem que certificar agora que está tudo no mesmo layer, que é o layer View, que é o layer que não é visível durante a impressão. Então, vamos colocar tudo aqui no layer View. Então, tá tudo ok. Essa aqui eu vou apagar porque eu não vou utilizar, tá? E agora a gente vai gerar o nosso PDF, tá? Então, certifica que tá tudo ok. E a gente vai imprimir agora. Ctrl P, certo? Quando você der o Ctrl P, vai abrir essa janelinha aqui, tá? O AutoCAD, ele tem um conversor próprio para PDF, que seria o de DWG para PDF. Porém, eu não recomendo usar. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Esse conversor de DWG para PDF, ele tende a gerar uma imagem dentro do arquivo de vocês, tá? Então, primeiro, quando você coloca ele aqui, ele pede o tamanho do papel. Aqui já está 4, que é o que a gente está usando. Aqui a gente vai marcar a opção Window, tá? Que é para a gente selecionar a área que a gente quer, tá? Vai marcar essas duas opções que a gente quer no centro do papel e no tamanho do papel. Não se preocupe em marcar essa opção, porque o papel de vocês já está no tamanho certo e as plantas já estão na escala. Então, a gente não dá mais nenhum fator de escala aqui dentro, tá? Essa é a vantagem de usar tudo dentro do layout, porque você já só tem a preocupação de acertar o fator de escala. Acertou o fator de escala dentro do layout, você consegue colocar a planta facilmente em escala aqui para poder imprimir. Então, aqui você não coloca mais fator de escala, tá? Então, feito isso, a gente vem agora aqui para a parte mais importante, que seria o nosso CTB, tá? O CTB, ele é bem simples, né? Ele não é complicado. Tem muita gente que acha complicado, mas ele é bem simples. Eu vou deixar na descrição do vídeo o CTB que eu estou usando para esse arquivo, que é um CTB padrão meu, tá? Um CTB que eu utilizo. Então, quando você clica aqui, vai aparecer todos os CTBs que você tem, tá? Esses aqui monocromáticos, esses aqui são padrão do AutoCAD. Esses outros aqui são CTBs pessoais, tá? O que eu utilizo é esse que tem meu nome, que eu vou deixar junto com o arquivo, tá bom?
Então, você vai selecionar o CTB que você quer. E aqui eu vou abrir a janela do CTB só para vocês verem um pouco como o CTB funciona. Então, quando você abre o CTB, você tem aqui as cores, certo? Cor 1, cor 2, cor 3, enfim, tem todas as cores que o AutoCAD trabalha, que são 255 cores, certo? E aqui, o que é que você tem que entender? A cor que aparece aqui, ele está dizendo que aqui vai ser a cor que vai ser impressa. Ele está dizendo que tudo que tiver na cor 1, que é a cor vermelha, vai ser impresso na cor preta, certo? Essas informações aqui normalmente eu não mexo, a gente só tem que se preocupar com a cor da impressão, o tipo de linha que vai sair, né? Lembra dos tipos de linha que tem as linhas pontilhadas, as linhas contínuas, tá? Então, a gente sempre deixa essa opção aqui, que é para usar a linha do próprio objeto, tá? E a espessura, isso é muito importante. Essa espessura vai definir exatamente como seu arquivo tem que sair. Em arquitetura, a parede ela tem que ter uma espessura maior, tá? A janela ela tem que ter outra espessura, tá? Então, assim, isso é muito importante, essa questão da espessura. Então, esse CTB que eu estou disponibilizando para vocês, ele já está todo configurado, tá? Então, não precisa se preocupar. Agora, óbvio que vocês podem treinar, criar um CTB próprio para vocês, treinar espessuras diferentes de linhas, tá? E aí, ir testando aí as possibilidades que o AutoCAD tem, tá? Então, eu abri aqui só para mostrar para vocês como a janela funciona, eu vou cancelar. Aqui o CTB, no caso, é o meu e vai ser o de vocês, né? Depois que você configurar o de DWG para PDF, que eu vou mostrar para vocês porque eu não uso, depois eu vou mostrar o qual eu uso, o tipo do papel, o window, tá? Então, você agora vai dar o preview porque você já selecionou a área de impressão com o window, né? Que foi a folha. Eu vou dar um preview só para a gente ver como é que o arquivo vai sair impresso. Então, olha que bacana como ele vai ficar impresso. Então, aqui vai aparecer essa imagenzinha aqui com o nome do cliente, que como eu falei para vocês, é opcional, vocês podem tirar se vocês não gostarem. Aqui, a planta baixa. Se vocês notarem aqui, é visível que a alvenaria, ela já aparece em outra espessura, tá vendo? Aqui eu consigo ver 3 tipos de linha, uma grossa, uma média e uma fina, tá? Os textos já aparecem em outra espessura, as cotas têm outra espessura, tá? Isso impresso fica bem interessante. E olha aqui nossa planta de layout bem colorida, né? Impressa vai ficar bem legal aí pro nosso cliente. Lembrando que plantas muito coloridas, muito carregadas como essa, também requer uma impressão de qualidade, né? Requer uma impressora de qualidade, né? Se você for imprimir uma planta dessa que tem muita informação com cores, em qualquer impressora não vai ficar tão legal, né? De preferência uma impressora com um jato de tinta muito bom, né? Hoje em dia existem várias impressoras boas aí no mercado, então é bom vocês também se atentarem na hora de imprimir, né, o tipo da impressora que vocês vão estar utilizando. Então, a nossa prancha está perfeita. Porém, não sei se vocês notaram, o que é que o DWG para PDF faz? Ele gera uma margem em torno do papel. Uma margem automática em torno do papel. Ou seja, o que acabou de acontecer? O projeto de vocês vai sair fora da escala. Por quê? Ele pegou o A4, que é tudo isso, certo? E reduziu para isso aqui, porque ele gerou essa margem automática. Ou seja, eu não utilizo o DWG para PDF. Recomendo vocês a utilizar o PDF Creator, que está bem aqui. Como é que a gente utiliza o PDF Creator? Ele não vai aparecer automaticamente no seu computador, você tem que instalar ele. Ele é bem fácil de baixar, você coloca lá no Google PDF Creator, certo? Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui para baixar. Vocês instalam o PDF, depois que vocês instalaram o PDF, vocês quando abrirem o AutoCAD, que abrir essa janela aqui, vocês vão ver aqui o PDF Creator, tá? E aqui vocês vão selecionar o tamanho do papel, tá? Que no caso é o A4, ele já mostra aqui todos, ó, A4, certo? A mesma coisa, um window para selecionar. Window. E aqui já está tudo selecionado, né? No centro do papel, no tamanho do papel, o nosso CTB. Vou dar o preview. Perceba que ele gera uma margem, mas é mínima, tá? Uma margem automática. E ela é mínima, ela não vai alterar o seu fator de escala, tá? Depois de impresso. Bem diferente da margem anterior que eu mostrei para vocês, tá? Então é isso, gente. Tá aqui nosso arquivo. A gente só clica aqui com o botão direito do mouse em plot, né? Para imprimir. Ele vai gerar. Você aguarda. Ele vai abrir uma janela do PDF Creator.
Quando essa janela aparecer, ele vai perguntar onde é que você quer salvar o arquivo, você clica em Save. E aqui vai aparecer a pasta do seu computador, você seleciona. Eu vou colocar planta baixa, aula, salvar. E automaticamente ele vai abrir o arquivo para vocês verem como o arquivo ficou. Você aguarda, ele já abriu o arquivo. Aqui você clica aqui, né, para rotacionar. Clica mais uma vez para rotacionar. Mais uma vez para rotacionar. Certo? Então, perfeito, né? O nosso arquivo, todo bem configurado, tá? Pronto para imprimir, tá? Só para finalizar a aula, pessoal, eu vou fechar aqui, só para finalizar a aula, a questão do CTB, tá? Quando vocês receberem esse arquivo, que vocês clicarem em Ctrl P, quando você for procurar esse CTB, ele não vai aparecer para vocês. Ou vai aparecer e vai aparecer com uma informação aqui, faltando, alguma coisa assim. Ele não vai aparecer esse CTB, porque esse CTB ele precisa estar no seu computador. Então, como é que eu faço? Dentro do computador de vocês, vai ter uma pasta, que é a pasta que fica no disco C, que é onde o AutoCAD está instalado, né? Se você instalou no disco D, vai estar no disco D. No disco C, usuários, o nome do usuário, essa pasta appdata, ele vai estar nesse caminho aqui, tá? Eu posso deixar também o link na descrição. Quando você achar esse caminho aqui, você pode até... Eu vou deixar esse caminho na descrição para vocês copiarem e colarem no menu iniciar. Vocês vão chegar nessa pasta aqui. E nessa pasta estão todos os CTBs. Então, você vai baixar o CTB que eu vou disponibilizar, vai dar um Ctrl C e vai copiar aqui para dentro. Quando você fizer isso, automaticamente ele vai... Você fecha o AutoCAD, tá? E abre novamente e ele vai aparecer o CTB aqui para vocês usarem, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente conseguiu ver tudo, né? O princípio de uma planta baixa, como fazer uma planta baixa, como configurar os layers, né? Como criar os layers, criar um quadro de esquadria, né? Da forma correta, planta humanizada, baixar os blocos. Aqui aconteceu aquela coisa que eu acabei de falar para vocês, que o AutoCAD ele tende a inverter, né? As coisas de posição. Então, você clica dentro da viewport e pede para regenerar o desenho novamente, que ele atualiza sem problema, tá? Para sair da viewport, dá 2 cliques, né? Para entrar, dá 2 cliques e para sair, 2 cliques fora, tá bom? Então, como eu estava falando, pessoal, a gente viu bastante coisa, espero realmente que vocês tenham gostado. A gente está querendo desenvolver mais curso para vocês, mas para isso a gente precisa ter o feedback de vocês, né? Qual curso vocês querem, qual curso vocês gostariam de aprender. A gente trabalha com Revit, com SketchUp, com o Lumio, que é um programa fantástico. Então, a gente pode dar fazer outros mini cursos para vocês, mas a gente precisa do feedback de vocês, se realmente vocês gostaram, o que é que vocês têm interesse em aprender, tá? Pode deixar críticas no comentário, né? As críticas construtivas, tá? Dicas, tá? Dúvidas, a gente tá à disposição aí para ajudar vocês, tá bom? Foi um prazer ministrar esse curso para vocês, realmente foi de coração, espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada e tchau, tchau!